Nisso. O programa resolveu funcionar agora. Do nada funcionou, tá gravando. Enfim, tecnologia, né? Então, a minha ideia era mostrar, a gente fazer um contraponto e trazer uma noção para vocês de uma discussão bastante forte hoje no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, a respeito da descolonização do pensamento, digamos assim, né? Que é sair do eixo da Europa, porque o nosso pensamento ele é muito influenciado pelas ideias europeias e o problema não é ser influenciado pela Europa, o problema é que a gente apaga todos os outros conhecimentos que não tem como centro o conhecimento europeu ou a visão de mundo europeia. Então, a minha ideia era essa, né? Mostrar que existem outras filosofias e outras maneiras de ver o mundo e compreender o ser humano para além do modelo europeu de filosofia, né, que influencia a gente muito. Para vocês terem ideia, antigamente, então, na filosofia antiga pautada na Grécia, a filosofia depois da Idade Média é pautada basicamente em 3 países: a filosofia alemã, a filosofia francesa e a filosofia inglesa. Vocês vão ver nos próximos anos, no segundo e terceiro ano, que a gente ou vai estudar filósofos alemães, ou filósofos franceses, ou filósofos ingleses. Então, os principais nomes da história da filosofia são gregos antigos, alemães, franceses e ingleses. Até tem uma piada na filosofia que diz assim, que a filosofia nasce na Grécia, ela é transformada na Alemanha, estragada nos Estados Unidos e jogada no Brasil. Tem essa piada. Então, é isso. Bom, o que eu vou falar da filosofia grega hoje? Eu vou falar um pouco das características da filosofia grega antiga, né? O que os caras pensavam? Não, a Alemanha é fogo, né? O Jonathan comenta que medo dessa Alemanha, né? Não, realmente, os alemães desde sempre, digamos assim, metem 7-1 no mundo, né? Os alemães são fogo. Bom, o que é fantástico na Alemanha, realmente é fantástico, né? Você tem aí carros, né? Por exemplo, você tem lá a Mercedes alemã, BMW alemã, né? Caraca, né? Como é que pode, né? Que coisa fantástica. São Fogo é uma expressão que a gente usa lá no sul de Santa Catarina, né? Para dizer que são assim, não tem como competir, né? São feras, como você diria, né? São muito feras. Ou como diriam os flamenguistas, outro patamar, né? Outro patamar. Essa que a expressão São Fogo quer dizer. Né? São outro patamar, assim, não dá para competir com eles, não. Bom, o que vai acontecer lá entre os gregos para os mitos não fazerem mais sentido na explicação de mundo?
Vamos lembrar, né, que as histórias mitológicas, elas existiram, ou elas foram desenvolvidas e criadas para explicar o mundo, para explicar de onde que as coisas vieram e por que é que as coisas são como elas são. Esse é o objetivo do mito. Ainda que tenha um lado religioso, como ainda hoje tem o lado religioso da mitologia, mas fundamentalmente a ideia das histórias mitológicas era dar um sentido para a vida e para o mundo. Acontece que a Grécia, como é hoje, né? A Grécia é localizada no meio de uma rota comercial antiga. Então, porque a Grécia ela se desenvolveu ao redor de um mar, acho que é o Mar Jônico, uma coisa assim. Então era uma rota comercial e os gregos tinham contato com vários povos diferentes à época. Então, essas diferentes culturas levaram os gregos a perceberem que as histórias mitológicas deles não eram as únicas possíveis para explicar o mundo. Também teve a questão da criação da escrita, que promoveu a abstração do pensamento, e etc. e tal. Mas o que acontece é isso, os mitos eles vão perdendo a força explicativa do mundo. Eles vão deixando de fazer sentido para explicar fenômenos naturais, principalmente. E aí, os gregos eles vão buscar o que a gente chama de uma explicação universal para o mundo. Universal no sentido de que uma explicação que fosse possível para todo mundo aceitar. Os mitos, por conta do seu caráter religioso, era difícil, né, de diferentes povos assumirem a mesma mitologia para poder explicar as coisas, já que os mitos eles estão ligados aos deuses e geralmente o meu Deus é o melhor que o seu Deus, né? E as histórias do meu Deus são verdadeiras, enquanto as histórias do seu Deus é falsa, né? Então, os gregos eles estavam buscando uma maneira de encontrar uma explicação que fosse possível de ser aceita por todos. Uma explicação neutra, digamos assim, religiosamente neutra. E também os gregos eles vão perceber uma coisa que vai ser fundamental para a transformação do pensamento. Os gregos eles vão se incomodar no sentido assim de ficar perturbados ou não ficar conformados, né, com a questão da transformação das coisas no mundo. Os gregos eles vão perceber que, assim, para nós parece óbvio, né? Mas quando a gente presta atenção nisso, a gente vê que muda muita coisa na nossa vida. Os gregos vão perceber que tudo no mundo muda. Ou como diz a canção do Lulu Santos, né? Tudo muda o tempo todo no mundo, como uma onda no mar. Não sei se vocês conhecem, né? A letra diz assim: nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar, num indo e vindo infinito. E aí o refrão fala que tudo muda no mundo o tempo todo, né? Então essa ideia de movimento, de transformação das coisas, traz um problema sobre
como é que a gente faz para saber o que algo é? Porque se tudo muda o tempo todo no mundo, como é que eu posso ter certeza do que as coisas são? Será que o que eu estou vendo agora continuará sendo o mesmo daqui a pouco? Será que o que eu conheço hoje é verdadeiro, já que ontem o que eu conhecia já não existe mais ou mudou? Será que anteriormente eu conheci errado ou será que agora é que eu estou percebendo errado? Então a transformação das coisas, elas colocam em dúvida o conhecimento pleno e o conhecimento absoluto das coisas. Vou tentar dar um exemplo aqui bem bobo. Você que está na adolescência agora, começando a adolescência, deve perceber. Você sempre foi uma pessoa que se vestiu de maneira sempre, assim, normal, né? E aí, de um mês para cá, você começa a usar roupas só pretas. Você aparece com... Você sempre usou o cabelo... Pegando o exemplo de um menino. Você sempre usou o cabelo curtinho e de repente você deixa o cabelo crescer. Você coloca um brinco na orelha. Coloca um piercing na sobrancelha, no nariz, né? Um piercing no nariz. Faz uma tatuagem. E aí vai visitar a tua avó. Certamente, qual vai ser a frase que a tua avó vai dizer para ti? Quem é você, né? Cadê o meu netinho que era tão fofinho, cabelo curtinho, né? O que aconteceu que você virou rebelde? Antes você era tão comportadinho, agora você é rebelde, né? Então, causa um estranhamento nas pessoas essa mudança. Tipo assim, eu não te conheço mais. Então, será que antes esse jovem rapaz, ele não era verdadeiramente quem ele era e virou agora realmente está expressando quem ele é? Ou será que nem agora ele é ainda, porque no futuro pode se transformar de novo, né? O Gustavo comenta aqui, né, que só de cortar o cabelo a avó já fala que mudou. Pois é, né? O Jonathan disse que a avó diria que moleque feio da desgraça. O Henrique diz que a avó chama de marginal. Pois é isso mesmo, né? Eu quando saí de casa também para estudar, eu deixei o cabelo crescer. E aí quando eu fiquei um ano fora de casa. Quando eu voltei com o cabelo comprido, minha mãe, né, falou assim, o que aconteceu? Você virou rebelde agora? Né? Nesses 3 anos aí que a gente vai conviver, vocês vão ver que eu vou mudar bastante de aparência. Eu já tive o cabelo bem curtinho, agora tô com o cabelo, né, um pouco comprido. Eu já tive barba até aqui. Ano passado, né? Ano passado minha barba tava até aqui assim, mais ou menos. Ano passado não, ano retrasado. 2019. Aí, ano passado eu já usei cavanhaque, um cavanhaque grande, agora eu tô sem barba. Então, a gente vai mudando, né? Então, e tudo no mundo se transforma. Vamos pegar as plantas. Planta começa como uma semente,
Aí essa semente vira um broto, pegando aqui uma árvore, né? Se fosse uma árvore. Esse broto, ele cresce e forma um tronco grande, né? E aí vem os frutos, e aí o fruto cai, e aí numa estação do ano as folhas caem, e assim vai acontecendo a transformação da árvore, né? De uma semente vira uma árvore. Ou então nós humanos mesmo, né? Nós começamos sendo um espermatozoide que se une a um óvulo, e aí nós viramos células que vão se dividindo, essas células formam um feto, e aí nós viramos um bebê, nós nascemos, e aí nós viramos criança, adolescentes, adultos, ficamos velhos, morremos, viramos pó, e aí para alguns a gente vira estrelinha, para outros a gente renasce. Então, a transformação, né? E aí, esse problema da transformação, ela é isso, ela coloca em dúvida o nosso conhecimento sobre as coisas. Então, para os gregos, esse movimento de transformação se chama kínesis. Tudo isso está lá na aula, né? Kínesis, né? Então, kínesis é a transformação, é o movimento do mundo, o movimento das coisas. Então, o movimento das coisas faz com que a gente perceba somente a aparência e não a essência, digamos assim, das coisas. E o que os gregos vão querer descobrir é a essência das coisas. Porque se a gente observar somente a aparência, é praticamente impossível a gente identificar o que algo é. Já que as coisas nem sempre são, ou quase nunca são, aquilo que elas aparentam ser, né? Jonathan pergunta aqui a teoria do barco de Teseu. Não lembro dessa teoria não, Jonatas. O nome Teseu não me é estranho, mas eu não lembro o que é o Teseu. Se você quiser abrir o microfone para falar. Não recordo o que é o Teseu. Bom, então... tá. Tá bom. Depois você escreve e aí a gente retoma. Então, o objetivo da filosofia vai ser isso, né? Tentar explicar o que é permanente e não ficar preso às aparências. Então, uma primeira ideia, e aí vai vir toda a mudança que a filosofia grega vai trazer para o mundo grego, é a percepção de que, ainda que no mundo tudo se transforme, as coisas elas seguem certas regras. As mudanças elas não são caóticas, não são caos, não é bagunça, né? O mundo não é bagunça. Ainda que as coisas se transformem, elas se transformam sempre seguindo uma mesma regra, uma mesma lei. Então existe algo que organiza essa transformação. Então vamos pegar aqui, por exemplo, as estações do ano.
A gente tem o verão, depois do verão vem o outono, depois do outono o inverno, primavera. Depois da primavera, verão. E é sempre assim. Então você tem o verão, que é calor e chuvoso. Menos em Itaperuna, né? Que não chove. Também quando chove, né? É aquela loucura. Alaga tudo. Bom, então no verão é quente e chove. No outono, a temperatura é amena e as folhas caem das árvores. No inverno é frio e seco. E na primavera tem o florescer das plantas novamente. E é sempre assim. Sempre assim. As coisas não mudam. Não mudam nesse sentido assim de organização. Né? Nós, os seres humanos eles mudam, se transformam. Mas é sempre do mesmo jeito. É bebê, criança, adolescente, adulto, velho. Enfim, sempre assim. Não acontece velho, criança, adulto e jovem. Não acontece essa bagunça, né? A transformação ela segue sempre o mesmo ciclo. Então, os gregos vão perceber que, mesmo com as coisas mudando, existe uma lei. E aí, essa lei organiza o mundo. Então, eles vão dar o nome para esse mundo que segue uma organização, vão dar o nome de cosmos. Cosmos é mundo organizado. Cosmos é o oposto de caos. Né? Caos é desordem. Tá? Na mitologia grega, quem dá essa forma organizada ao mundo é o Zeus. Porque Zeus, ele segue uma certa racionalidade. Tá? Enquanto na época dos titãs, o que imperava era a desordem. Então, cosmos. Cosmos é o mundo ordenado. O objetivo da filosofia grega antiga é descobrir, então, o que é que dá organização para esse mundo. O que é isso que organiza o mundo? Que lei é essa que organiza o mundo? Então, com o mundo organizado, é possível você prever as coisas, diferentemente do mito. No mito, você não conseguia prever nada, porque tudo que acontecia no mundo dependia da vontade dos deuses. Então, se os deuses acordassem de bom humor, as coisas podiam dar muito certo. Se os deuses acordavam de mau humor, as coisas poderiam dar muito errado. Então, como você não tem como prever o humor dos deuses, e não tem como conhecer o desejo dos deuses na mitologia, então o próprio mundo também fica impossível de ser conhecido e previsto, porque as coisas podem surgir ou desaparecer a qualquer momento na mentalidade do mito. É por isso que, né, na mitologia do mito existe sempre os rituais, né? Então, se chove é porque os deuses, se não chove é porque os deuses castigaram a gente. Então vamos lá dançar, né? Vamos fazer uma dancinha para fazer o humor dos deuses melhorar e aí assim voltar a chover, né? Ou então tem uma doença, o coronavírus atingiu aí o povo, vamos sacrificar alguns inocentes para os deuses ficarem felizes com esse sacrifício e livrar a gente das doenças, né? Era assim que funcionava no mito. Na, na, na época da filosofia, não, já se percebe que
até mesmo as doenças, elas vão ter causas, elas vão ter um ciclo. Então a gripe, ela dura 5 dias. Gripe e resfriado, né? 5 dias. No primeiro dia você se sente meio mal, no segundo você já fica incomodado com o nariz escorrendo, no terceiro você está detonado na cama, no quarto dia parece que, nossa, nasceu de novo, e no quinto dia tá de boas, né? Então tem um ciclo, né? Então, percebendo essa permanência de transformação, e que essa transformação ela segue uma regra, então os gregos vão tentar descobrir essa regra. E aí, então, eles eliminam a parte da mitologia e vão se apegar somente à natureza. Então, os primeiros filósofos, eles são chamados de físicos. Físicos porque eles estudam a physis. Physis. Physis em grego é natureza. Então, o que os primeiros filósofos vão estudar? A natureza. Se vocês perceberem, né, para nós hoje, o que a física estuda? A nossa física, a disciplina física estuda. A física estuda as regras da natureza. A lei da gravidade, a lei do movimento, né? As leis da mecânica, a lei do tempo, a lei do espaço, a lei da velocidade. Tudo isso tem a ver com a natureza. Então, a física, né, ela vem lá dos gregos antigos, que estudavam a physis, estudavam a natureza. E a física estuda as leis da natureza. Então, diferentemente do mito, que entendia o mundo como sendo um lugar imprevisível, porque dependia da vontade dos deuses, os gregos vão entender o mundo como um lugar organizado a partir de leis da natureza. Então, à medida que eu conheço as leis da natureza, eu vou compreender o universo como um todo. Tá? Esse vai ser o raciocínio. Então, os primeiros filósofos não vão mais fazer mitologia. Eles vão começar, então, a fazer teorias sobre quais elementos da natureza é que são predominantes e que dão origem a tudo que existe. E a isso eles vão chamar de arqué, ou arché. O que vocês acham? Melhor, né? Arqué é o elemento primordial. Qual é o elemento da natureza que vai fazer com que tudo exista? Qual é o elemento da natureza que vai fazer com que as coisas nasçam, permaneçam e se transformem? Isso seria a arqué. Então, por exemplo, Tales de Mileto, que é o primeiro filósofo, ele vai dizer o seguinte, que a arqué é a água. O elemento primordial é a água. Por quê? Porque a água está presente em todos os elementos vivos. Tudo que tem vida tem água. Tá? E aí ele vai perceber também que para a vida existir, para a vida surgir, tem que ter água. Então, para uma planta nascer, tem que colocar água, né? Senão a planta morre. Nós precisamos da água, senão a gente vai morrer, né? E aí um raciocínio bobo, mas que a princípio faz sentido, né? Para aquela época, a água é o único elemento da natureza que assume os 3 estados físicos: líquido, sólido e gasoso, né? Então,
pedra é água dura, o ar é água gasosa e água líquida é água, né? O Gustavo levantou a mão. Alguém levantou a mão? Então, é água, né? Água líquida é água, né? Pedra é água dura, ar é água sólida, ar é água gasosa e água líquida é água, né? O, já encerrando a aula, né? O plasma, na plasma é coisa dos caça-fantasmas, né? Eles que usam plasma. Plasma já é um conceito mais da modernidade, não é daquela época não. Né? O Aristóteles vai falar de éter, que seria um gás, né? O plasma é estado da matéria também. Ah, não, mas aí naquela época eles não conheciam plasma, não. Né? Naquela época eles conheciam mais assim, o átomo, que o Demócrito vai inventar a ideia de átomo, né? O Empédocles vai dizer que a arqué são os 4 elementos físicos, o fogo, a terra, a água e o ar. Né? E quando se juntam esses elementos, eles formam as coisas. O Pitágoras vai dizer que é número, né? e assim vai indo. Né? Então, mas o que eu quero pontuar hoje é isso. Né? O que é que vai fazer com que o pensamento filosófico apareça na Grécia, né? Para os gregos? A percepção do movimento, a percepção de que as coisas mudam, que essas mudam, essa mudança, ela não é caótica, ela obedece uma ordem. Então o mundo é cosmos, ele é organizado. Essa organização, ela acontece porque existem leis da natureza. Então eu preciso entender como a natureza funciona para entender o universo. E eu vou conhecer o funcionamento da natureza a partir do momento em que eu conheço o elemento que origina a natureza. De onde é que a natureza vem. Então, conhecendo o arqué, eu conheço a physis, e compreendendo o funcionamento da physis, eu conheço o universo como um todo. É isso que vai dar origem à filosofia. Então, a filosofia ela vai nascer como ciência. Tá? O que a gente chama de ciência hoje, física, química, biologia, era o que os primeiros filósofos faziam. Então, os primeiros filósofos não discutiam política, não discutiam ética, eles discutiam ciência. E é justamente a pergunta o que é o mundo que vai fazer com que a filosofia apareça. Então, a primeira pergunta filosófica é o que é o mundo? O que é tudo isso aí que a gente vê? E como é que a gente faz para ter certeza sobre aquilo que a gente vê é realmente real e não apenas uma aparência das coisas? Tá? É isso que vai fazer a filosofia nascer. A filosofia nasce com o que a gente chamaria hoje em dia de ciência, estudando a natureza. O Jonatas pergunta de presença. Eu não faço presença aqui não. Tá? A presença é a participação dos fóruns. Tá bem? Então é isso. Certo? Na última aula nossa, eu vou falar então um pouquinho dos primeiros filósofos, o que cada um estudava. E é isso. Tá? Eu vou colocar só mais o fórum dessa aula. E aí a gente encerra também os fóruns. Tá bom? Então vai ter só 2 fóruns esse nosso módulo. O do fórum da mitologia e o fórum dessa nova filosofia. Tá bom? Então vocês fiquem bem e qualquer coisa me escrevam. Tchau, tchau.